Boa noite. Quase todo mundo deve conhecer aquela passagem que uma mulher que cometeu adultério foi levada para ser apedrejada. Só que o que hoje Deus me mostrou naquela palavra, uma coisa muito especial. Fique comigo para entender. Quando aquela mulher foi levada, sim, ela tinha cometido adultério e segundo a lei ela seria apedrejada. Só que Jesus, ele tem uma atitude muito interessante nesse momento. Ele se inclina e começa a escrever na areia. E se você for pensar qual foi outro momento que Deus escreveu, Deus ele escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. Então, com essa atitude, Jesus se inclinou naquele momento e estava escrevendo na areia. O que Jesus estava querendo mostrar ali para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher? Olhem aqui os 10 mandamentos. Então, é uma reflexão para aquelas pessoas. Vocês estão cumprindo os 10 mandamentos? Todos os 10 mandamentos que nós conhecemos? Vocês estão cumprindo? Porque vocês estão julgando essa mulher. E aí depois, né, Jesus disse que se eles quiserem, se eles quisessem, eles poderiam apedrejar, né, aquele que não tivesse pecado. Então, eles saíram daquele lugar. E Jesus disse para ela: uai, cadê os seus acusadores? Cadê os seus julgadores? E sim, aquela mulher tinha cometido adultério. Adultério é errado, é uma traição, é errado, tanto é um pecado. Em primeiro lugar, é errado com Deus e em segundo lugar, é errado com o seu companheiro, né, com o seu cônjuge, com aquela pessoa que você casou. Então, ou com a pessoa que você se relaciona. Então, era pecado, é pecado. O adultério ele é pecado. Mas aí Jesus também disse, né? Cadê os teus acusadores, os seus julgadores? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Você conseguiu entender? Eu não te condeno. Nós somos fracos, nós pecamos. Mas o pecado para você, ele não pode ser cotidiano, ele não pode ser corriqueiro. Você não pode ficar despreocupado com isso. O pecado na vida do crente, na vida daquele que segue a Jesus, ele é um acidente. Então aquela mulher ela cometeu um acidente. E aí Jesus disse: olha, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Então o que que Deus, o que que Jesus, ele exige de nós? Ele exige obediência. Tudo bem, você errou, mas se arrependa genuinamente e pare de fazer isso. Se converta, deixe seu pecado. Sabe por quê? Você sabe, você sabe o que é a morte para a Bíblia? O conceito de morte para a Bíblia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus, ele nos paga, ele paga os pecados que nós cometemos contra ele com a morte. Lá em Gênesis, antes de Deus enviar o dilúvio, ele disse que ele não contenderia mais com a carne. Então Deus, ele é espírito. Nós somos carne, mas também temos espírito, temos alma. Mas Deus, ele não contenderia mais com a carne. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam pecando desregradamente, estavam deixando Deus totalmente de lado, como que tem acontecido atualmente. Naquela época eu creio que era mais difícil, porque somente Noé e a sua família foram salvos ali naquele momento, não pereceram por causa do dilúvio, mas hoje em dia nós temos mais pessoas que são consideradas justas, que querem obedecer a Deus. Então, isso acontece também em outros momentos. Você quer ver? Existia um homem
que Jesus cura esse homem. Esse homem, ele tinha 38 anos que ele tinha essa enfermidade. E existia ali um lugar com águas, e toda vez que aquela água fosse agitada, o anjo tinha passado ali, e quem encostasse naquela água seria salvo. E aquele homem, Jesus chega, vê aquele homem, e aquele homem diz: olha, não tem ninguém que vai e me coloque na água. Eu creio que a enfermidade daquele homem era física. Ele não tinha a capacidade de sair correndo, de chegar ali mais rápido do que os outros que estavam enfermos também. E Jesus vai e cura aquele homem. Mas Jesus também diz o seguinte: para aquele homem se converter, e aí pode ser que tem vários outros momentos que Jesus ele vai curar pessoas, mas ele diz: abandone o seu pecado, deixe de lado o que você está cometendo. E ele diz para o homem: olha, você está curado, mas não peque, em outras palavras, não peque para que não te suceda algo pior. Por que algo pior? Porque muitas vezes o que nós estamos passando é o resultado dos nossos pecados contra Deus, da nossa desobediência contra Deus. E essas coisas todas vão acontecendo, enfermidades, doenças, batalhas, dificuldades, perda de um ente querido. Então essas coisas acontecem. E a pior delas, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa ela não se arrepende, ela fica ali insistindo no erro, às vezes ela chega até a morte. Porque Deus ele é justo. Deus ele é justo. E muitas pessoas pensam que não, Deus é apenas amor, mas que Deus é esse que as pessoas acreditam, que ele não pune uma pessoa que é errada, uma pessoa que é criminosa. Você pensa numa pessoa que estuprou 3 mulheres e depois degolou elas, que Deus é esse que deixa essa pessoa impune. Se você for pensar, e eu vou elaborar mais, continue comigo. Se você for pensar nos 10 mandamentos, quantas vezes você já mentiu na sua vida? Você já desobedeceu seu pai, a sua mãe, gritou com eles, xingou eles? Você já desejou alguma coisa do seu próximo? O carro, a casa, a situação financeira? Tudo isso que eu estou falando, você já falou o nome de Deus em vão? Já usou o nome de Deus em vão? Sem o devido respeito que ele merece? Então tudo isso que eu estou falando são mandamentos. Se Deus ele for nos julgar com base nos 10 mandamentos, todos nós estaremos condenados. Porque todos nós pecamos contra Deus. Nós não obedecemos os 10 mandamentos. Nós não obedecemos os 10 mandamentos. Só que o que Deus fez, porque tendo esse julgamento, não obedecendo os 10 mandamentos, você pode ver aí os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, estão listados lá os 10 mandamentos. E faça uma autoavaliação, quantos mandamentos eu não obedeci? E sendo julgado por Deus, porque haverá um dia que todos seremos julgados. Qual seria o meu resultado? Céu ou inferno? Então, cometendo essa desobediência, cometendo esses pecados contra Deus, desobedecendo os 10 mandamentos, iríamos para o inferno. Sem sombra de dúvidas, iríamos para o inferno. Deus nos condenaria. Mas aí é que está a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus fez por mim e por você para que nós fôssemos salvos? Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que é Deus também,
para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas não adianta você só acreditar em Jesus e dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. Não, você tem que se arrepender genuinamente, tem que ser uma coisa amarga, que você deseja nunca ter cometido aquilo, que você tem nojo do que você já praticou. Você tem que ser uma nova criatura, você tem que nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Você tem que nascer de novo, e Nicodemos achando que ele deveria voltar para o ventre da mãe dele. Mas não, nascer de novo é isso, ter uma nova natureza espiritual, você ser espiritual, preocupar com as coisas que são do alto, do céu. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 12, versículo 31, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Tudo mais é restante, você tem que preocupar primeiro com as coisas que são de Deus. Então, o que eu estou querendo te dizer é isso. Não basta você dizer, sim, eu acredito em Deus, porque a palavra de Deus diz que os demônios creem e estremecem. Os demônios creem em Deus e em Jesus e tremem de medo. Mas não basta você só crer, você tem que obedecer. Deus, ele exige tão pouco de nós. Deus, ele é maravilhoso, ele criou os céus, a terra, tudo que existe, a luz, a escuridão. Separou as águas da terra seca. Ele é criador, ele é salvador, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Estávamos atolados dos nossos pecados. E ele é o nosso consolador, ele nos convence que estamos errados, que estamos pecando. O Espírito Santo também, ele nos faz lembrar da palavra de Deus em vários momentos da nossa vida. Então Deus, ele é criador, salvador e consolador. Ele exige de nós somente a obediência, obedecer a palavra dele, se arrepender dos pecados que cometemos. É isso que ele exige de nós. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus, mas nascer de novo, se arrepender dos seus pecados. Não adianta você dizer que é cristão, que aceitou Jesus em seu coração, mas continuar pecando, adulterando, se prostituindo, se drogando, mentindo, adorando outros deuses. Não, você tem que abandonar tudo isso e obedecer 100% Deus, obedecer genuinamente Deus. Ele conhece os seus pensamentos, ele esquadrinha os seus pensamentos. Ele sabe por que você pensa e o que você está querendo com aquilo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então não tem como você esconder as suas intenções de Deus. Então ele sabe se você realmente se arrependeu no seu coração. Então não adianta esconder isso de Deus. Eu falo isso porque eu te amo. Qual outra razão eu teria em pregar a palavra de Deus para você? Eu falo isso porque eu te amo. Você que está vendo essa palavra agora, eu te amo. Não quero que você vá para o inferno. Porque o inferno é um lugar que haverá pranto e ranger de dentes. Você gosta de sentir dor? Será uma dor eterna. Será uma dor eterna para aqueles que não confessaram a Jesus como autor e consumador da sua fé, que não se arrependeram, que não escolheram a Deus. O caminho, veja bem o que Jesus disse, o caminho e a porta são estreitos.